Boa tarde, pessoal. Tudo bem? Estão me ouvindo? É uma satisfação estar com vocês aqui hoje. O meu nome é Manuela, sou dentista de formação, então eu estou duplamente feliz em estar conversando sobre um tema tão especial que é o PEMAC, para um público tão querido para mim, que é o público da minha profissão. Então, sintam-se à vontade ao final da nossa conversa para enviarem perguntas, enviarem dúvidas, tá? Bom, um pouquinho da minha história. Eu atualmente sou professora substituta do Departamento de Saúde Pública da Universidade Federal, sou consultora do Telesaúde e estou formada há 10 anos em odontologia. Na minha experiência, eu trabalhei na atenção básica no município de Rio do Sul e também em Trombudo Central, onde eu comecei a minha carreira. Então, eu vou trazer um pouquinho da minha experiência de atenção básica, aliado a um pouquinho da teoria que a gente discute, que a gente conversa também nas nossas conferências no Telesaúde, tá? Bom, pessoal, começando então falar sobre o PEMAC, que é esse tema que está tão em voga atualmente, que as equipes de saúde da família estão refletindo, pensando, discutindo e se preocupando, né? Eu acho que é bacana a gente pensar nesse momento para realmente discutir, tirar dúvidas e avançar na nossa profissão, tá? A base legal do PEMAC, ela tem base na portaria 1654, de 19 de julho de 2011, que instituiu o PEMAC e também o incentivo financeiro do PEMAC Atenção Básica, denominado Piso de Qualidade do PAB Variável. Então, o PEMAC, no seu objetivo geral, tem induzir e ampliar o acesso e a melhoria da qualidade da atenção básica, através de padrões de qualidade que possam ser comparáveis entre os municípios e localidades. Então, o objetivo é que o município atinja um grau de qualidade e esse município, de acordo com as suas características, ele possa ser comparado aos municípios semelhantes, tá? De maneira, então, que se tenha bastante transparência e efetividade das ações governamentais direcionadas à atenção básica. Dentre os objetivos específicos estão ampliar o impacto da atenção básica sobre as condições de saúde e sobre a satisfação dos usuários, promover uma maior conformidade das unidades básicas de saúde com os princípios da atenção básica, promover a qualidade e a inovação na gestão da atenção básica, fortalecendo os processos de autoavaliação, que é o tema que nós vamos discutir hoje, monitoramento e avaliação, apoio institucional e educação permanente nas 3 esferas de governo. Melhorar a qualidade da alimentação e o uso dos sistemas de informação como ferramenta de gestão de planejamento e institucionalizar uma cultura de avaliação da atenção básica no SUS. Quando se fala em avaliação, a gente sempre fica com aquela angústia, né? Poxa, estou sendo avaliado, alguém está me observando, alguém está me criticando, a gente trabalha tanto e aí demora, vem alguém e já quer nos avaliar, a gente fica com aquela insegurança. Isso advém dessa cultura tradicional de que a avaliação tenha um impacto negativo, que ela vai ser punitiva, que ela veio para culpabilizar. E, na verdade, a gente busca reverter toda essa concepção, né? Essa concepção já está ultrapassada, porque a gente quer pensar na avaliação como um instrumento inerente à execução das ações e ao planejamento das ações. A gente planeja, a gente executa e a gente avalia. E é nesse sentido que o PEMAC veio como um grande reforço e uma grande soma no nosso processo de trabalho, tá? E que ações que o PEMAC prevê, então? Dentre as diversas ações que a gente se propõe a realizar e que o PEMAC traz para que nós, da atenção básica, que a gente possa introduzir no nosso processo de trabalho, primeiro é a revisão, né, do processo de trabalho.
Nós vamos nos autoavaliar, vamos identificar o que nós estamos fazendo, vamos identificar em que pontos nós podemos avançar, que pontos nós ainda não atingimos os nossos objetivos, para que a gente possa rever o nosso trabalho e adotar novas estratégias, novas medidas para que a gente consiga melhorar os nossos indicadores de saúde. O outro é a adoção de práticas de planejamento como rotina. A gente sabe que a gente lá na ponta, trabalhando, a gente às vezes fica apagando incêndio e fica naquela rotina, naquela loucura de atender e produzir, e a gente dificilmente consegue se organizar para sentar e ler, estudar e discutir em equipe e observar quais são as nossas dificuldades e tentar bolar estratégias para conseguir alcançar novas metas, né? E eu acho que, como eu falei anteriormente, esse é o grande avanço do PMAC, ele trazer esse tempo, esse espaço e esse instrumento para que a gente tenha essa possibilidade dentro da nossa rotina, né? Para que a gente possa não viver ao acaso, né? Como eu sempre brinco, quando a gente não se planeja, a gente vive ao acaso. A gente vai vivendo um dia de cada vez e deixa a vida me levar. E é esse o objetivo que a gente quer melhorar, né? Que a gente consiga se planejar e através do planejamento e da avaliação a gente consiga definir novos objetivos e metas. O terceiro ponto é valorizar e utilizar a informação e os sistemas de informação. Às vezes a gente está lá trabalhando e tem que preencher aquele monte de mapa de produção e não sabe para que é aquele monte de número e fica, poxa, mas é mais trabalho para a gente. Além de fazer tudo que a gente tem que fazer, ainda tem que produzir e preencher um monte de papel. Saber utilizar a informação, saber para que servem os sistemas de informação e observar que existem indicadores de saúde que a gente calcula através daqueles mapas de produção, daqueles sistemas, daquele monte de número, é fundamental para que a gente consiga fazer um diagnóstico situacional e, a partir do nosso diagnóstico, planejar as novas ações. Tá? E os sistemas de informação são fundamentais nesse processo. A gente consegue avançar e consegue melhorar quando a gente tem números confiáveis em que a gente possa se basear. E os números confiáveis vêm lá do nosso trabalho, né? Quando a gente consegue saber, poxa, produzi tanto, fiz tantas escovações em tantos alunos no mês tal. No mês passado eu fiz mais. O que aconteceu? No próximo mês, será que eu consigo reverter esse quadro, né? Ou então, quantas gestantes eu estou atendendo? Quantas gestantes em média eu consigo me programar para atender? Todos esses números são fundamentais para que a gente consiga definir os indicadores e entender o nosso processo de trabalho, organizar o nosso processo de trabalho com base nas informações. E o quarto ponto é a cobrança e responsabilização dos gestores em relação à atenção básica. Tanto é que os gestores fazem também a sua autoavaliação. Existe uma dimensão da autoavaliação destinada aos gestores, para que eles entendam também a sua responsabilidade no processo de qualificação da atenção básica, né? Eu sempre digo que esse trabalho é um trabalho compartilhado. Não adianta o gestor ter a melhor boa intenção do mundo se a equipe não é comprometida e vice-versa. Se a equipe quiser trabalhar e a gestão não atribui qualidade na estrutura e nos processos para que possa trabalhar, a gente também não tem sucesso. Então, esse trabalho ele é compartilhado, tá? O PMAC, pessoal, como vocês já sabem, ele está estruturado em 4 fases, tá? A primeira fase já passou, é a fase de adesão e contratualização, onde as equipes, os gestores e o Ministério firmam os compromissos de responsabilidade com as fases do programa, com os objetivos e com os indicadores e metas. Tá? Nós estamos agora entrando na fase de desenvolvimento de estratégias relacionadas aos compromissos com a melhoria desse acesso e dessa qualidade. Na fase de desenvolvimento, então, nós estamos entrando na fase da autoavaliação, que também compreende as fases de monitoramento, educação permanente e apoio institucional.
A terceira fase é a fase da avaliação externa, e quem já participou do PEMAC no ano passado conhece, é uma equipe de avaliadores, visita as unidades, com um checklist de itens que vão ser verificados e averiguados relacionados às condições de acesso, qualidade e de qualidade do trabalho na totalidade dos municípios e equipes participantes do programa. Tá? Então, todas as equipes que participam do programa vão receber essa visita. Nós não vamos entrar em detalhes hoje sobre avaliação externa, até porque isso está sendo definido, ainda está sendo confirmado, nós ainda não temos detalhes de como isso vai acontecer nesse ciclo. Tá? Então, por isso que a gente vai se ater a discutir a autoavaliação. E a quarta fase, que é a fase de recontratualização, a partir das realidades evidenciadas na avaliação externa. Esse processo é contínuo e progressivo de melhoramento dos padrões indicadores, que envolve a gestão, o processo de trabalho e os resultados alcançados pelas equipes. Bom, pessoal, entrando na autoavaliação, então, o que a gente pode discutir sobre esse passo tão importante do desenvolvimento do PEMAC? Primeiro, é que a autoavaliação é um dispositivo de reorganização da equipe e da gestão. Por quê? Porque é um momento em que a gente faz autoanálise, autogestão, a gente identifica os problemas e a gente formula estratégias de intervenção para que a gente consiga, então, melhorar os nossos serviços, tá? É muito importante que a gente consiga refletir sobre a nossa estrutura, sobre o nosso processo de trabalho, sobre as condições do nosso trabalho, e nesse sentido a gente consiga identificar quais são os pontos que a gente tem perna para alcançar, para melhorar. E aí que a gente fala nas estratégias de intervenção, né? Às vezes a gente faz a autoavaliação e identifica problemas que não estão na nossa alçada para a gente conseguir resolver nesse momento. E aí entra a questão da gente conseguir identificar quais são os problemas que estão sob a nossa governabilidade, né? Às vezes tem problemas que realmente não estão sob nossa governabilidade. Nós, enquanto dentistas da equipe de saúde bucal, nós, enquanto equipe de saúde bucal, auxiliar, técnico, talvez identificamos pontos na nossa autoavaliação que a gente não vai conseguir resolver. Mas, entretanto, certamente a gente vai achar questões que a gente pode sim melhorar, questões que a gente possa resolver. E aí a gente vai conseguir identificar isso na nossa autoavaliação, tá? Essa avaliação, ela é uma ferramenta composta por um conjunto de padrões de qualidade, tá? Um conjunto de declarações acerca da qualidade esperada, quanto à estrutura, aos processos e aos resultados das ações na atenção básica. Bom, então o objetivo principal do AMAC é a gente identificar esses problemas e realizar intervenções no sentido de superá-los, tá? Esse é o nosso objetivo principal. E aí nós vamos estabelecer prioridades para construir as estratégias de ação com iniciativas concretas para superar esses problemas que nós identificamos. É importante salientar que o AMAC, esse instrumento de autoavaliação, ele não é de uso obrigatório. As equipes podem utilizar outros instrumentos de autoavaliação. Então, por exemplo, se algum município já tem, historicamente, o hábito de realizar uma autoavaliação com base em algum outro instrumento, alguma outra ferramenta, como o PCATU, por exemplo, o município pode continuar fazendo autoavaliação com essa ferramenta, tá? O AMAC é um instrumento proposto pelo Ministério da Saúde para a realização do PEMAC, até porque muitos municípios não tinham essa proposta de autoavaliação ainda, então o Ministério trouxe. Mas então, os municípios podem se sentir à vontade, as equipes de saúde bucal, as equipes de saúde da família podem se sentir à vontade para utilizar outros instrumentos de autoavaliação, certo? Mas a autoavaliação deve ser realizada até como parte do processo do PEMAC.
10% da nota de certificação da equipe é vinculada à autoavaliação, tá? Então, até para ficar formalizada essa questão de que a autoavaliação ela é fundamental nesse processo, tá? O PMAC ele não define uma periodicidade para realizar essas autoavaliações, tá? Tanto é que lá no site do DAB não tem nenhum período assim, ó, para começar e para terminar. Esse período ele é facultativo às equipes, mas é importante a gente perceber que precisa ter entre uma autoavaliação e outra um intervalo de tempo suficiente para que a gente execute um plano de intervenção relacionado aos pontos da autoavaliação que a gente percebe que precisam ser revistos e um tempo para a gente conseguir observar os resultados dessas intervenções que nós realizamos, tá? Então, não adianta a gente querer se autoavaliar a cada 2 meses. Talvez a cada 2 meses as intervenções que a gente realize não surtam os efeitos e os resultados esperados, tá? Então, por isso que a gente já está conversando a respeito da autoavaliação agora, para que as equipes já possam ir pensando nos resultados da sua autoavaliação, identificando os problemas que a autoavaliação trouxe e fazendo as propostas de intervenção para, quem sabe, até o final do ano, a gente já conseguir observar alguma mudança nos resultados, tá? E assim a gente consiga identificar as melhorias na qualidade do serviço. Pessoal, como é que então o AMAC está estruturado? Falando mais especificamente a respeito da saúde bucal agora. Bom, as equipes de saúde bucal já devem ter visto que houveram mudanças em relação ao último ciclo. A primeira e mais contundente é que agora as equipes de saúde bucal elas são contratualizadas separadamente das equipes de saúde da família. Quem participou no ano passado sabe que as equipes de saúde bucal, os dentistas, toda a parte da odonto foi avaliada juntamente com a equipe de saúde da família. Isso mudou esse ano. Por uma série de fatores, mas eu gosto muito de pensar que a saúde bucal ela está muito forte na agenda do Ministério da Saúde, apesar de todos os problemas que a gente ainda observa, de todas as coisas que a gente sonha em melhorar, em conquistar e ampliar, a saúde bucal, as ações de saúde bucal que o Ministério preconiza hoje já representam um grande avanço em relação a 10 anos atrás. Então, esse é um espaço que a odontologia conquistou e que avança agora na questão da avaliação do PMAC. Quando a equipe de saúde bucal é contratualizada, agora a equipe assina a sua ata separada, então ela discute e firma esses compromissos com a gestão do município. E é importante que vocês, dentistas, tenham a cópia dessa ata assinada e fique com vocês para talvez no momento da avaliação externa, se isso for solicitado a vocês, para que vocês tenham isso em mãos, tá? Então, as equipes de saúde bucal, elas têm a sua ata, têm a sua contratualização e até mesmo o recurso financeiro relacionado à avaliação também ele vem separado do recurso da saúde da família. Claro que vem fundo a fundo, o Ministério deposita tudo no mesmo bloco de dinheiro para o município, mas a questão das finanças se sabe quanto que é referente à equipe de saúde da família e quanto que é referente à equipe de saúde bucal, tá? Especificamente em relação ao AMAC, a autoavaliação, ela também vem de maneira separada no instrumento, tá? A parte 1 do AMAC, que esse ano está com essa carinha aqui, a parte 1 ela é específica para a equipe de atenção básica e a parte 2 ela é referente então à autoavaliação da equipe de saúde bucal. É a mudança em relação ao último ciclo, tá? Então, quais as dimensões e subdimensões da autoavaliação então relacionada à equipe de saúde bucal?
Como eu falei anteriormente, nós temos duas unidades de análise. A primeira unidade de análise está relacionada à gestão das equipes de saúde bucal, tá? A gestão da odontologia, na dimensão gestão municipal e na dimensão coordenação de saúde bucal, tá? Então, essa primeira parte aqui, ela é de responsabilidade do gestor municipal responder e se autoavaliar. São questões relacionadas à implantação de saúde bucal de atenção básica no município, organização e integração da rede de atenção e saúde bucal, a gestão do trabalho, participação, controle social e satisfação do usuário, tá? E nós temos 3 subdimensões EFG que são relacionadas à coordenação de saúde bucal: apoio institucional, educação permanente e gestão do monitoramento e avaliação. E aí vocês podem se perguntar, nossa, mas o nosso município é pequenininho, nós somos em 2 dentistas e não temos um coordenador de saúde bucal. Essa realidade é muito comum em muitos municípios do nosso estado, tá? O que a gente está orientando, na verdade, o que nós estamos sugerindo em relação a isso, tá? Que essas questões relacionadas à coordenação de saúde bucal, elas podem ser respondidas de maneira compartilhada entre a equipe de saúde bucal e a gestão, tá? Então, se no município de vocês não houver a figura do coordenador de saúde bucal, vocês podem marcar uma reunião com o secretário para responderem essas questões conjuntamente, certo? Bom, a outra unidade de análise, então, é relacionada à equipe de saúde bucal, tá? Então, espera-se que, como equipe, o dentista, auxiliar, possivelmente a técnico ou técnico em saúde bucal, se reúnam e discutam todos esses pontos aqui relacionados, principalmente à estrutura da unidade básica e do consultório e as questões relacionadas à educação permanente, processo de trabalho, atenção integral, tá? Em todas essas subdimensões aqui, da H até a N. Elas estão relacionadas à infraestrutura e equipamentos, insumos, educação permanente, organização do processo de trabalho, atenção integral, controle social e PSE, Programa Saúde na Escola. Para quem já realizou no passado, quem já participou do AMAC e viu o instrumento, cada padrão de qualidade, ou cada indicador, como alguns gostam de falar, ele vem descrito com um número que o identifica, nesse exemplo é o 3.3, e aí existe a descrição desse padrão de qualidade, que é uma afirmação acerca dessa qualidade esperada. Nesse exemplo, o consultório odontológico possui planejamento dos serviços de manutenção das instalações físicas e equipamentos odontológicos de forma regular e sistemática. E aqui do lado nós temos então uma escala numérica, que é o grau de adequação do padrão a essa situação analisada. Então, em relação a esse padrão aqui, na minha equipe de saúde bucal, qual é o grau de adequação? Olha, nunca vi um técnico vir aqui fazer um serviço de manutenção preventiva, por exemplo. Quando quebra, fica lá 1 mês, 2 meses quebrado, até alguém vai consertar. Poxa, então, acho que a nota vai ser aqui, né? Pra cá. Agora, não, nós temos um serviço contratado e a cada mês ou a cada 2 meses o técnico passa lá, revisa todo o instrumental, revisa todo o equipamento, revisa as instalações. Não, então está num grau maior de adequação, tá? Todos os indicadores, todos os padrões de qualidade vão vir nesse formato. A numeração, a descrição, a escala numérica e aqui embaixo existem maiores detalhamentos desse padrão de qualidade. Então, se eu li aqui e fiquei um pouco em dúvida, a gente lê aqui embaixo que vai estar explicadinho. O planejamento e execução do serviço de manutenção garantem bom funcionamento das instalações, sendo feitos de forma preventiva e corretiva, de forma contínua e sistemática, contribuindo para a maior resolutividade das ações de saúde bucal, tá? Todos os padrões de qualidade, todos os indicadores vêm nesse formato. Para quem já conhece o instrumento,
É super simples, super didático, é tranquilo de ler, de entender de uma maneira muito tranquila, tá? E a escala numérica, então, ela vai de 0 a 10, compreendendo que significa de muito insatisfatório a muito satisfatório. Mas como assim, então? Aqui é uma sugestão, gente, tá? Não é uma regra, não tá lá no instrumento. O que é muito insatisfatório, então? Uma nota de 0 a 2, a gente pode compreender como muito insatisfatório. De 3 a 4, pode compreender como insatisfatório. De 5 a 6, regular. De 7 a 8, satisfatório. E 9 a 10, muito satisfatório, tá? É apenas uma sugestão, porque às vezes a gente fica pensando, poxa, mas é mais ou menos, quanto que é mais, quanto que é menos, o 3 vale quanto, é muito satisfatório ou é insatisfatório? Então, aqui é só uma sugestão para a gente conseguir padronizar as nossas respostas na hora da nossa autoavaliação, tá? Cada subdimensão, então, vai ter um número X de questões, um número X de padrões de qualidade, tá? Por exemplo, na subdimensão A, que está relacionada à implantação e implementação da saúde bucal na atenção básica, que vai ser respondida pelo gestor, essa subdimensão ela é composta por 9 padrões de qualidade, ou 9 indicadores. Se a gente pensar que a pontuação de cada um é 0 e a pontuação máxima é 10, então, nessa subdimensão, a pontuação mínima dela vai ser 0. Por exemplo, se eu dei 0 para todos os 9 padrões. E vai ser máxima se eu der 10 para todos os 9 padrões. Então, a pontuação máxima vai ser 90, tá? E assim, o instrumento traz a pontuação mínima e máxima para todas as subdimensões da autoavaliação de responsabilidade das equipes de saúde bucal, tá? Pessoal, lembrando que esse instrumento, ele está disponível na página do DAB, Direção de Atenção Básica, do Ministério da Saúde. Então, se você escrever lá no Google DAB PEMAC, vai cair na página e você vai procurando e vai estar lá os instrumentos de avaliação desse ano. Só que esse instrumento, ele ainda é uma versão preliminar. Então, na nossa parte da saúde bucal, eu achei alguns errinhos. Sou meio chata com isso, li tudo com detalhes, tá? Então, achei alguns equívocos ainda. Então, por exemplo, aqui nessa tabelinha, nesse quadro que traz todos o número de padrões e a pontuação mínima e máxima, eu já vi aqui que na subdimensão J, eles colocam que são 2 padrões, na verdade são 3. Então, a pontuação máxima deles vai para 30, tá? Então, se vocês forem ler com cuidado, vocês vão achar alguns errinhos, tá? Fiquem tranquilos, porque é a versão preliminar e isso não impede nem impossibilita que vocês não utilizem o instrumento, porque os padrões de qualidade, os indicadores são todos aqueles. O que pode acontecer é lá na parte final, onde tem a tabela da pontuação, acontecer esses equívocos, tá? Então, só tomar cuidado na hora de ler o instrumento para ver se vocês não estão fazendo a pontuação errada por conta de algum equívoco de número de padrões e de pontuação, certo? Então, o instrumento, quando você responde cada padrão, e aí você vai lá na subdimensão e você soma os valores dos números dos padrões, você vai ter um resultado X. E o instrumento já vai te dizer se esse resultado ele é muito insatisfatório, ou regular, ou satisfatório, ou muito satisfatório. Que base que eles tiraram isso? Isso foi o próprio Ministério que fez essa classificação através de percentual. Então, por exemplo, numa subdimensão que tenha 10 padrões de qualidade ou 10 indicadores, a conta que eles fizeram foi mais ou menos em percentual assim. Se de 0 a 17% das respostas, se a dimensão ficar com 0 a 17 pontos, ou 0 a 17% dos pontos, é muito insatisfatório. De 18 a 35% dos pontos, insatisfatório. E assim sucessivamente, tá? Só que vocês não se preocupem com essa questão de percentual, porque lá na página final, nos quadrinhos, ele já vai dar o padrão
com o número de pontos direitinho junto com a sua classificação, tá? Então, você vai somar quantos pontos você fez naquela subdimensão e já vai estar dizendo, fiz 50 pontos, então tá regular. Então, você já vai saber qual é a classificação daquela dimensão, o instrumento já dá isso para você, tá? E, como eu falei antes, observar que é uma versão preliminar, então só ter cuidado com os errinhos nas folhas da pontuação. Só um exemplo que eu trouxe, tá? Lá no final, então na folha de pontuação, por exemplo, na subdimensão B, relacionado à organização e integração da rede de atenção e saúde bucal, o instrumento diz que ela tem 20 pontos, mas não é. Na pontuação máxima é 40, porque aqui eles contabilizaram só 2 padrões de qualidade. Na verdade, nós temos 4, 1.10, 1.11, 1.12 e 1.13, tá? Então, são 4 padrões de qualidade e a pontuação máxima, então, é de 40, certo? Então, só cuidado quando vocês forem fazer a sua autoavaliação para ficar, conferir essa questão do número de padrões e com os resultados que vocês vão ter, certo? O instrumento também traz algumas listas, lá nos anexos, no final, algumas listagens, por exemplo, relacionada à infraestrutura e equipamentos odontológicos, tá? Tem uma questão que é o padrão 3.2, ele vai perguntar se o equipamento, se o consultório tem a estrutura adequada. E aí ele considera que estrutura adequada é quando você tem essa listagem de equipamentos aqui. A gente não precisa ser tão extremamente rigoroso na nossa autoavaliação e pensar, não, eu não tenho um quesito desse, eu não tenho 2, eu não tenho 3, então a minha autoavaliação é horrível. Não, tá? Então, se eu observo que na minha equipe não tenho um equipamento desses, mas isso não interfere na qualidade do nosso atendimento, não é por isso que a gente vai se menosprezar e se dar uma nota baixa, tá? Então, essa é a questão por isso que eu trouxe. Tá meio, não dá para ler direito aqui, mas é só para mostrar para vocês que o instrumento traz um checklist de infraestrutura e equipamentos, de instrumentais odontológicos, que vocês podem se basear na hora de fazer a autoavaliação relacionada a esses pontos. Mas que não necessariamente vocês precisam ser extremamente rigorosos na sua autoavaliação, se por um acaso não tiver alguns dos itens aqui, tá? Eu acho que a gente tem que se autoavaliar e identificar problemas quando a falta de algum item destes estiver prejudicando a qualidade do trabalho, certo? Da mesma maneira, no anexo K e no anexo L, relacionado então ao material impresso para desenvolver ações de saúde bucal e aos instrumentais, tá? No anexo L tem um errinho, ele está com o título errado, ele é então relacionado a instrumentais odontológicos, e fala isso lá no padrão 3.10, então não se assustem, como eu falei, a versão preliminar ainda tem uns errinhos que a gente consegue transpor tranquilamente e tranquilamente fazer a autoavaliação, tá? Bom, pessoal, como é que então a gente vai organizar o nosso momento de autoavaliação? A primeira coisa que eu gostaria de conversar e de sugerir é que essa nossa autoavaliação ela seja um momento participativo, dialógico, reflexivo, tá? Onde a gente discuta as nossas dificuldades, os nossos acertos, as nossas fragilidades. Que não seja só o dentista que leia um material e se dê uma nota achando do jeito que pensa em fazer, tá? Mas que escute o auxiliar, que escute o técnico. E também não é porque a autoavaliação ela está separada que da autoavaliação da equipe de saúde que a gente vai fazer sem consultar a equipe de saúde. A gente pode também consultar a equipe de saúde da família numa reunião. A gente faz uma reunião conjunta com todos e expõe os pontos que a gente identificou na autoavaliação, pergunta o que eles sugerem, o que eles acham, e talvez nesse momento a gente tenha ótimas sugestões de como melhorar a nossa matriz de intervenção, tá? Então não é
porque a nossa autoavaliação é separada da autoavaliação da equipe, que a gente vá se isolar, tá? E fazer isso sozinho, sem ouvir, sem consultar ninguém. Eu acho que o principal ganho da autoavaliação é nos trazer, nos propiciar esse momento de nos reunir em equipe, de discutir e de propor estratégias conjuntas, tá? Então, discutir esses padrões com toda a equipe, vamos evitar o isolamento da odontologia e também reconhecer os nossos conflitos e incertezas. E vamos aceitar diferentes explicações para o mesmo problema, tá? Como é que a gente prioriza os problemas para construir a matriz de intervenção? Pessoal, a gente vai fazer a autoavaliação e talvez a gente ache uma lista enorme. E aí a gente não sabe por onde começar, tá? Talvez não, talvez a gente identifique alguns pontualmente. Mas a sugestão que a gente traz é que a partir da autoavaliação, então, com a MAC ou com outra ferramenta, a gente identifique e faça uma lista dos padrões de qualidade que ficaram muito insatisfatório ou regular. E aí, talvez, pensar naqueles que ficaram com nota menor do que 7. Por quê? Porque a gente não vai dar conta de resolver tudo, gente. Tudo, até o final do ano, até passar a equipe da avaliação externa, a gente realmente não vai dar conta de resolver, tá? A gente tem que elencar problemas prioritários. Prioritários que estão sob nossa governabilidade, que nós vamos ter perna para alcançar, tá? Que a gente vai ter possibilidade de resolver. E esses problemas prioritários, então, vão ser trabalhados a partir da matriz de intervenção. Quem participou do PMAC ano passado pode utilizar as matrizes do ano passado, tá? Então, se vocês elencaram estratégias no ano passado e que vocês observaram que nessa autoavaliação vocês continuam com essa dificuldade e precisam continuar melhorando, vocês podem utilizar o material do ano passado sem problema nenhum, tá? Bom, como é que a gente prioriza esses problemas, então? A gente seleciona alguns critérios. Por exemplo, magnitude. É um critério relacionado ao tamanho do problema, ao número de pessoas e à frequência com que o problema atinge a área e a população. Outro critério é a transcendência, que representa o grau de interesse que as pessoas da comunidade têm em solucionar o problema. Vulnerabilidade é o grau de fragilidade que o problema tem quando a gente desenvolve intervenções possíveis com a tecnologia disponível. É a reversão. Urgência relaciona-se ao prazo para enfrentar esse problema. E factibilidade é a disponibilidade de recursos materiais, humanos, físicos, financeiros e políticos para resolver esse problema. Quanto mais disponíveis os recursos, mais factível ele é. Então, resumindo, a gente faz uma lista de problemas, a gente observa aqueles problemas que ficaram com uma classificação regular, insatisfatório, muito insatisfatório, ou aqueles indicadores que ficaram com uma nota abaixo de 7, a gente lista e a gente começa a observá-los pensando nesses critérios. Resumindo, esse problema é muito frequente? Ele acontece regularmente na nossa realidade? Esse problema ele é considerado importante? Ele é considerado importante pela equipe, pelos usuários, pela equipe de saúde da família. E existem recursos para que a gente consiga reverter esse problema? De maneira resumida, para facilitar a construção da matriz de intervenção, a gente pensa nessas 3 perguntas. Primeiro, ele é frequente? Segundo, as pessoas querem resolver, as pessoas se importam com esse problema? E terceiro, se a gente tem recursos dos mais variados possíveis para resolver, tá? Então, Weber e colaboradores, eles propuseram essa matriz de priorização. Então, a gente pega esse problema, descreve ele, e aí a gente atribui uma pontuação para cada um desses critérios. Tamanho, interesse, reversão, espera e recursos. A gente pontua 0 para inexistência do problema, 1 para pouco, 2 médio, 3 alto e 4 muito alto. E aí a gente vai dando uma pontuação para cada problema desse. A gente pode fazer isso individualmente. Então, por exemplo, na minha equipe de saúde bucal, sou eu, a auxiliar e a técnica. A gente pode pegar essa lista de problemas e cada um de nós
fazer a pontuação para esse problema, porque às vezes eu, como dentista, considero um problema maior e tenho mais interesse em resolver esse problema. Mas a técnica discorda. Ela acha que existe outro problema que deva ter uma prioridade maior. Então, a gente pode, cada um de nós, fazer essa pontuação e depois fazer a média e, a partir da média de todos, fazer a listagem dos problemas. Ou a gente pode fazer isso conversando e consensualmente atribuir a nota e identificar qual é a prioridade daquele problema naquele momento, tá? E aí, uma coisa que eu gosto sempre de conversar é que os problemas, eles têm causas e consequências. E que às vezes a gente olha esse problema de frente sem pensar na sua causa e na sua consequência. E se a gente pensar assim, a gente vai pensar numa estratégia diretiva sem pensar na causa do problema. A gente, como dentista, está bem acostumado a falar nisso, né? Se a gente só tapar o buraco da cárie, sem tratar a causa, a questão da higiene, da alimentação, a gente não vai resolver o problema. Em relação a problemas na organização do nosso processo de trabalho, é a mesma coisa. A gente, por isso, sempre pensa na questão das causas e das consequências daquele problema. Como assim, mano? Não estou entendendo. Eu gosto sempre de usar esse modelo da árvore explicativa. Na árvore explicativa, o problema central é colocado aqui no caule. A gente pensa que o problema central é o caule. As causas do problema são as raízes da árvore. E as consequências do problema é a copa da árvore, tá? Então, por exemplo, um exemplo bem comum da nossa prática. Manu, o meu problema lá na unidade é que a gente não consegue convencer as gestantes a fazer o tratamento odontológico. Nós temos baixa adesão das gestantes. Bom, esse é o nosso problema. O que pode estar causando esse nosso problema? É simplesmente porque elas não querem ir? Elas não vão por quê? Né? Não vão porque não vão. Não, existem algumas razões para isso. Que razões podem ser essas? A pouca articulação da equipe de saúde bucal com a equipe de saúde da família. Poxa, mano, mas, né? Que é isso? Gente, gestante, culturalmente e no processo de trabalho, elas estão muito relacionadas ao trabalho da enfermagem e do médico por causa do pré-natal. Então, se a gente, enquanto saúde bucal, não se articular com o médico, com o enfermeiro, com a equipe, com o protocolo do pré-natal que é realizado na minha unidade, a gente não vai conseguir realizar a estratégia para captar gestante para o tratamento odontológico, tá? Então, é a primeira coisa, é essa nossa coordenação articulada com toda a equipe de saúde da família, tá? Uma segunda possível causa é a fragilidade no vínculo da gestante com a equipe de saúde da família e com a equipe de saúde bucal. A gente sabe que gestante gosta de ser atendida por quem ela tem confiança, por quem ela tem maior envolvimento emocional, de carinho, onde ela seja bem acolhida, bem atendida. Então, fortalecer o vínculo da equipe com a comunidade em geral e com as gestantes é fundamental para que a gente consiga captar essas pessoas para o tratamento. A terceira, que a gente conhece muito bem na odontologia, são os aspectos culturais, né? Quem nunca ouviu que gestante não pode ir ao dentista, né? Isso é muito arraigado na nossa cultura. Essas questões ficam muito fortes e muito presentes e a gente precisa de fazer trabalho de formiguinha e explicar que não, que isso não cabe mais, que nós temos estratégias, que nós temos equipamentos especiais, que nós temos anestesia especial e que a gente vai realizar aquele tratamento sempre de acordo com o protocolo, que a gente não vai fazer nada que não seja possível realizar naquele momento. Então, pessoal, trabalho de formiguinha mesmo, tá? E a quarta possível causa é que a gente, enquanto equipe de saúde bucal, não faz ações específicas para gestante, né? A gente só atende, por exemplo, com demanda espontânea, a gente não agenda um horário mais fácil, a gente não coloca consulta odontológica como parte do pré-natal. Então, são todas essas possíveis causas para que esse problema esteja ocorrendo, tá? E que consequências isso pode trazer? Bom, a gente como profissional sabe, né?
Problemas dentários na gestante são super comuns, porque muda o padrão de alimentação, são as questões emocionais, e aí tudo isso reflete na condição de saúde bucal, né? Aquela frase popular de que cada filho é um dente a menos na boca, né? E nós sabemos que existem razões para que isso aconteça. Nós sabemos que mães com problemas graves de saúde bucal têm um risco maior de ter parto prematuro. Sabemos que mães com problemas graves de saúde bucal têm um risco maior de ter bebê com baixo peso ao nascer, que mães que não participam de grupos, que não têm orientação relacionada à higiene bucal do bebê, alimentação, ao uso de chupeta, vão facilmente introduzir chupeta, bico, não vão amamentar no tempo correto. Então, são questões relacionadas à orientação da mãe e às orientações do pré-natal. Pensando nisso, pessoal, em todo esse problema fictício, que talvez alguns estejam passando, mas que eu trouxe aqui apenas como um exemplo, e que certamente vocês podem discutir e achar muito mais causas e muito mais consequências, eu elaborei como um exemplo, para ilustrar esse problema, a matriz de intervenção que o instrumento do AMAC traz também lá no final, esse modelo, que é para que, a partir dos problemas que vocês identifiquem na autoavaliação, vocês façam propostas para intervir sobre esse problema, para que, com o objetivo de minimizá-lo, resolvê-lo ou diminuí-lo, tá? Então, por exemplo, seguindo no exemplo que eu trouxe da captação das gestantes, existe o padrão 4.17, que, se eu não me engano, ele está relacionado à atenção integral à saúde bucal. E ele diz lá: a equipe de saúde bucal realiza a busca ativa das gestantes para o atendimento odontológico. Digamos que eu, lá na minha equipe, esteja fazendo a autoavaliação, leia esse padrão e veja, poxa, não faço nada direcionado à gestante. Fiz uma vez uma palestrinha, me dei nota 3. E eu converso com a minha equipe e a enfermagem, e todos acham que realmente a gente precisa mudar essa situação. E aí, qual é a descrição da situação problema? É a baixa adesão das gestantes no tratamento odontológico. Qual é o meu objetivo de minha meta? Instituir ações voltadas à saúde bucal das gestantes. Que estratégias, então, eu vou utilizar para alcançar esses objetivos e metas? Nesse exemplo, eu coloquei 3 estratégias. A estratégia é o que eu vou fazer para atingir esse objetivo. Então, numa delas é maior articulação com a ESF. Foi a primeira coisa que eu apontei lá nas causas do meu problema. A gente não trabalha de maneira articulada. Eu entro lá no consultório, fico trabalhando sozinho, não converso com a equipe, não converso com o enfermeiro, nem sei de pré-natal, não sei de nada. Então, vamos resolver isso. A gente senta com a equipe, discute qual é o protocolo do pré-natal e se articula, tá? Então, como é que eu vou fazer para ter maior articulação? São as atividades a serem desenvolvidas. Então, a gente vai desenvolver um protocolo de pré-natal, conjuntamente com a equipe de saúde da família, em que toda gestante passe por, no mínimo, uma consulta odontológica. Que recursos vão ser necessários para resolver isso? Bom, a gente vai ter que construir esse protocolo, nós vamos precisar de uma caderneta da gestante, vamos precisar que a nossa agenda seja compartilhada, que a agenda de saúde da odontológica e da equipe de saúde da família seja compartilhada, e talvez uma série de outros, tá? É só alguns exemplos. Quais são os resultados esperados? O meu resultado é aquela meta que o Ministério nos coloca, tá? Nós temos uma meta de que cada gestante tenha no mínimo uma consulta odontológica, passe por no mínimo uma consulta odontológica. Quem são os responsáveis nesse exemplo? O médico, o enfermeiro e o dentista, porque os 3 vão elaborar o protocolo e vão encaminhar a gestante para o tratamento um ao outro. Nós temos um prazo, então vocês podem, no meu exemplo eu coloquei que no início de agosto eu já quero implementar esse protocolo e já está realizando isso, e mecanismos de indicadores para avaliar o alcance desse resultado vai ser o percentual de gestantes com ao menos uma consulta odontológica. Então, se eu tenho 100 gestantes, eu vou saber quantas fizeram uma consulta odontológica e eu vou ter um percentual para saber quantas
como é que minha estratégia evoluiu, tá? Coloquei outros exemplos aqui. Então, maior articulação com a SF, busca ativa das gestantes, como é que eu vou fazer isso, que recursos vou precisar, quais os resultados esperados, responsáveis, prazo e mecanismo. E a minha outra estratégia, realizar grupos de gestante com a SF. Vamos fazer cursos, vamos fazer informação, vamos trabalhar tudo isso. Da mesma forma. O que vai ser realizado, que temas vão ser discutidos, o que eu vou precisar para fazer isso, quem vai ser responsável, quais os resultados esperados, o prazo e mecanismos de indicadores para avaliar esse alcance. Pessoal, construir essa matriz não é difícil. Claro que a gente precisa pensar, refletir, e por isso que eu digo que isso tem que ser feito sempre de maneira dialógica, participativa, que a gente consiga se reunir, que a gente consiga organizar na nossa agenda 1 horinha por semana ou 2 horas por semana, talvez uma tarde por semana, não sei, isso depende da realidade de cada equipe, eu não posso intervir nisso, né? Claro que aqui de fora é muito fácil sugerir, são vocês que sabem da realidade de vocês, mas para a construção da matriz, vocês precisam realmente se organizar para ter um tempinho para conseguir pensar e escrever, tá? Sendo sempre feito de maneira participativa, reflexiva e dialógica. A gente destaca que o AMAC, ele não pretende esgotar o universo das práticas de atenção básica, mas ele se compõe de um determinado conjunto de ações que são consideradas estratégicas e potenciais indutoras na mudança do cotidiano do serviço. Então, vocês podem ler um instrumento e achar, poxa, mas tal critério não está aqui, não li nenhuma vez. Realmente, pode ser que não esteja, tá? Mas esse conjunto que o AMAC traz são critérios preponderantes para a organização do nosso trabalho, tá? E aí eu termino com uma reflexãozinha a respeito da importância do planejamento. Quem viu o filme Alice no País das Maravilhas vai fazer essa relação. Alice perguntou ao gato, qual o caminho para sair daqui? E o gato respondeu, depende de onde você quer chegar. Alice responde, não importa o lugar. E o gato responde, então, não importa o caminho. Pessoal, quando a gente não sabe para onde a gente quer ir, qualquer caminho serve. E eu acho que essa é a grande reflexão que fica. Nós devemos saber onde nós queremos chegar, o que nós queremos fazer, que resultados nós pretendemos alcançar, para que daí sim a gente consiga traçar rumos, traçar metas, traçar objetivos. Tá? As referências que eu usei para construir essa fala. Agradeço, passei um pouquinho do tempo, eu falo, peço perdão e me coloco à disposição, pessoal, através do meu e-mail. Eu sou consultora de processo de trabalho no Telesaúde e fico responsável por essas questões de processo de trabalho mais relacionadas à saúde bucal. Então, se vocês precisarem de ajuda para identificar os problemas e construir as matrizes de intervenção, contem comigo, tá? Vocês podem solicitar agendamento da consultoria assíncrona, que é através de e-mail, de mensagens no portal do Telesaúde, ou através de consultoria síncrona, onde nós agendamos um horário e conversamos online através do Skype, tá? Os contatos do Telesaúde também estão aí. Se vocês precisarem arrumar login, senha para entrar no portal, agendar as teleconsultorias, vocês fiquem à vontade para entrar em contato. E coloco também o contato da Divisão de Saúde Bucal da Secretaria de Estado da Saúde, pessoal. O Caetano e a Ana Cristina são responsáveis por toda essa coordenação estadual da saúde bucal. E qualquer dúvida que vocês tenham em relação à gestão, à organização da saúde bucal no município, a questão de produção, dos números que vocês têm que produzir, que têm que repassar, vocês podem falar diretamente com o Caetano e com a Ana Cristina, que eles vão vão recebê-los e vão orientá-los no que vocês precisarem, tá? Gente, muito obrigada.
Desculpa, passei do tempo, mas eu acho que é um assunto muito bacana e que a gente precisa refletir. Fico agora à disposição das dúvidas que vocês tenham trazido. Lages Rosângela escreveu: na apostila do AMAC, subdimensão 1, temos 12 perguntas até o item 3.16 e na grade de respostas temos até o item 3.16. Como ficamos em relação à pontuação, tendo em vista que o somatório ficaria 80 pontos? E quanto às questões da dimensão L, temos até 4.3 e na grade até 4.52. Pessoal, foi o que eu falei, né? Esse instrumento, ele é uma versão provisória, tá? Então, realmente, se a gente for ver a fundo, eu fiquei apavorada. Tá cheio de errinho de numeração, tá? Mas é o que eu disse. O importante nesse momento é vocês identificarem os padrões de qualidade que vocês observam que vocês não estão com uma nota tão boa, tá? E colocar isso lá na matriz de intervenção. Vocês podem seguir as perguntas, cada pergunta dentro da sua subdimensão, tá? Quem responde na subdimensão do gestor, na subdimensão do coordenador e na subdimensão da equipe, cada um responde aquelas perguntas, mas só cuidam com essa questão da numeração e da pontuação. Vocês podem até construir depois uma folha de pontuação para vocês, não precisa usar essa do manual porque realmente vai ficar confuso, tá? E aí, mas assim, ó, pelo que eu conferi, todas as questões na parte ali da classificação da subdimensão de acordo com o número de questões, eu acho que é pelo que eu conferi, tá, pessoal? Sempre dá o número certo de pontuação máxima. Então, mesmo que na gradezinha de cima, onde vocês coloquem o resultado de vocês, não esteja batendo a numeração da questão, na grade de baixo, onde tem a classificação de acordo com o número de pontos, isso ali está conferindo, tá? Então, vocês só confiram isso para identificar depois a autoavaliação de vocês, tá? Irianópolis, gostaríamos de saber como fazer adesão da saúde na escola quanto saúde bucal. Bom, pessoal, essas questões de adesão, quando o município manda o projeto do PSE, tem toda uma questão burocrática que eu também nem sei dar detalhes para vocês nesse momento, tá? Isso com certeza no município vocês vão saber quem fez a adesão ao projeto PSE, porque quando o município adere ao PSE, ele já identifica quais são as escolas que vão atender, qual o número de crianças e que ações específicas vão realizar, tá? Normalmente, os municípios todos têm colocado... Eu nunca vi um município que tenha aderido ao PSE e não tenha identificado as ações de saúde bucal, tá? Mas, então, o município adere ao PSE, faz o projeto, identifica as ações, e aí a equipe de saúde bucal precisa conversar com o pessoal do município que tem o projeto na mão para identificar que ações foram pactuadas e para quais escolas se direcionam e a quantas crianças se direcionam também. Tá? Joaçaba perguntou quando que vai ter a versão definitiva. Boa pergunta, Joaçaba. Não sei dizer também, tá? Por isso que a gente já veio trazendo as webs de AMAC, tanto a web de ontem, que foi para saúde da família em geral, quanto o workshop de hoje, direcionado à saúde bucal, para que a gente não fique esperando indefinidamente essa versão definitiva, tá? Para que a gente já vá identificando os critérios, vendo quais são os pontos que a gente precisa melhorar e construindo a matriz, independente da versão definitiva ou não, tá? Para que a gente tenha tempo de observar alguma mudança no nosso processo de trabalho, nos nossos resultados, até a hora da avaliação externa, que eu também não sei quando é que vai ser, tá? Pessoal, tivemos poucas perguntas, né? Acho que até porque já estamos 5 horas da tarde, a gente já sabe que é o horário que as unidades fecham. Então, dizer que foi uma grata satisfação, uma alegria muito grande estar aqui com vocês hoje. Eu que agradeço essa oportunidade. Espero que vocês... Bom, vocês sabem, né, que essa apresentação, tanto o PowerPoint quanto depois a gravação, fica disponível lá no portal Telesaúde para vocês utilizarem. E tá lá uns contatos, vocês fiquem super à vontade para entrar em contato, mandar e-mail, telefonar, que a gente está à disposição para auxiliar vocês no que vocês precisarem, tá? Então, um abraço muito carinhoso a todos,
Um bom trabalho amanhã, um bom restinho de semana e um bom final de semana a todos. Estamos sempre à disposição. Um abraço, tchau, tchau.